Vamos lá, pessoal, para a segunda parte aqui da nossa aula, tá? Deixa eu compartilhar aqui. A gente passou em tipos de algoritmo. Beleza? Então, a gente tem 3 tipos de algoritmo, pessoal. A gente tem descrição narrativa, fluxograma e pseudocódigo ou Portugal. Vamos lá. Na descrição narrativa, o que é a construção com descrição narrativa? Consiste em analisar o enunciado do problema e escrever através de uma linguagem natural os passos para resolver o problema. Vantagem: não é necessário de conhecimento novo, apenas ter o conhecimento de uma língua conhecida. Desvantagem: a possibilidade de várias interpretações, por utilizar uma linguagem natural, dificultando na criação do código em uma linguagem de programação. Então vamos lá, na descrição narrativa, pessoal, o que você faz? Você vai pegar um exemplo. Eu tive uma ideia de um projeto de um sistema em Java para uma distribuidora de bebidas. Beleza, eu vou fazer. Eu tive conversando, comecei a pensar nessa ideia. O que você faz na descrição narrativa? Você começa a colocar o texto. Nesse sistema, aí você começa a informar o que vai ser esse sistema. Tá? Então, nesse sistema, nesse meu projeto, vou desenvolver ele na linguagem de programação em Java. Esse sistema vai ter 4 módulos. Esse sistema vai funcionar no ambiente desktop, no ambiente mobile. E aí você vai começar a fazer a definição do seu problema de forma descritiva, textual. Então você vai escrever tudo, beleza? Fluxograma consiste em analisar um enunciado do problema, escrever através de símbolos gráficos pré-definidos os passos para resolver o problema. Vantagem: o fácil entendimento de elementos gráficos. Desvantagem: é necessário aprender a simbologia utilizada em fluxogramas. Ainda não apresenta detalhes, dificultando a construção de códigos em linguagem de programação. Então vamos lá. Quando você tem com o fluxograma, a partir do momento que você conhece as linguagens, os sinais utilizados, você vai pegar tudo que você fez ali na descrição narrativa e começar a desenhar o fluxo desse sistema que você quer construir, desse projeto que você está criando. Então vamos lá. Então vai ser mais ou menos um exemplo do meu sistema de distribuidora de bebidas. Eu vou ter o fluxo vai começar com a entrada de dados do valor do produto, do armazenamento do estoque, e aí você vai desenhar com os símbolos, com todo o fluxo que vai percorrer o seu sistema, beleza? Então aqui, pessoal, alguns símbolos utilizados no fluxograma. Então vamos lá, a gente tem o início / fim, utilizado para o início e o fim do algoritmo. Setinha aqui para a direita, o que ele indica? O sentido do fluxo de dados. Então, qual que é o próximo passo? Por onde que ele está indo? O retângulo aqui, ele indica cálculos e atribuições de valores. Então, aqui é onde você vai fazer uma fórmula para fazer uma operação de soma, subtração, multiplicação. Esse terceiro aqui, que eu esqueci o nome agora, pessoal, que é o... eu esqueci, eu não vou passar o nome errado para vocês, mas depois eu passo. Representa o quê? A entrada de dados. Então, a partir do momento que o seu sistema vai receber uma entrada de dados. E aqui, esse outro símbolo significa o quê? A saída de dados. Então, como que ele vai mostrar para o usuário? Depois, se eu não me engano, é um pentágono. Ele indica o quê? Qual decisão deve ser tomada? Então, se sim, segue esse fluxo. Se não, segue esse outro fluxo, beleza? Então, aqui, a gente tem aqui alguns exemplos de algoritmos. Alguns exemplos de algoritmos. Faça um algoritmo para mostrar o resultado da multiplicação de 2 números. E aí eu tenho a descrição narrativa. Primeiro passo, receber os 2 números que serão multiplicados. Segundo passo, multiplicar os números. Terceiro passo, mostrar o resultado obtido na multiplicação. Então, aqui você já está fazendo a descrição narrativa do que vai ser o seu algoritmo. Beleza? Em fluxograma, então aqui eu tenho o início,
e aqui eu sigo o fluxo, eu tenho... Qual que é meu segundo passo? Ou meu primeiro passo, vai iniciar e vai receber dois números que serão multiplicados. Aqui eu tenho o número N1 e o N2. Depois, seguindo o fluxo, ele vai ter o quê? Uma operação. Qual que é essa operação? Multiplicar os números. Terceiro, ele vai vir o quê? Mostrar o resultado obtido da multiplicação. Então, aqui ele seguindo o fluxo, ele mostra qual é o resultado dessa multiplicação dos números que eu adicionei. E depois ele finaliza. Beleza, pessoal? Então, aqui é um fluxo simples, ou é um fluxograma simples de algoritmo. Agora, a gente vai fazer no Portugal, que a gente vai começar a aprender a codificar. Que é o quê? Então, a gente já sabe a descrição narrativa, o que é para fazer, e já sabe todo o fluxo dele. Agora, a gente vai aplicar no pseudocódigo. Então, com o pseudocódigo, a gente tem o quê? Declare N1, N2, M... Com o tipo, eu vou informar qual vai ser o tipo desses dados. Eu sei que todos os dados que vão compor essas variáveis, esses campos, vão ser do tipo numérico. Beleza? Depois, escreva. Escreva vai ser o quê? É o que vai retornar para o usuário. Então, vai aparecer na tela para ele escrever, informar. Após apareceu, informar o quê? Digite dois números. Beleza, então ele já está formando para aparecer na tela. Depois ele vai colocar aqui, leia. Leia é o quê? É o que o sistema vai ler. O número, a variável N1, que vai ser o primeiro número, e depois a variável N2, que vai ser o segundo número. E aí eu venho com a minha operação. Eu tenho M, que eu já declarei ele aqui em cima. Ele vai fazer o quê? Ele vai receber N1 vezes N2. Então, ele vai receber o resultado aqui dos números que eu adicionei nessas variáveis. Depois eu volto com o quê? Com o resultado, com o escreva. O escreva é o quê? É o que vai aparecer na tela. Não é para mim escrever, pessoal. Ele vai informar na tela. E o escreva vai dar da seguinte forma. Multiplicação igual M. M é o quê? O resultado da multiplicação entre N1 e N2. N1 e N2 são o quê? Os números que vocês adicionaram. Beleza? E fim algoritmo. Finaliza o meu algoritmo. Tranquilo? Mais um outro exemplo aqui. Faça um algoritmo para mostrar o resultado da divisão de dois números. Então, na descrição narrativa, qual que é ela? Recebe os dois números que serão divididos. Depois, se o número for igual a zero, não poderá haver divisão, pois não existe divisão por zero. Caso contrário, dividir os números e mostrar o resultado da divisão. Então, beleza. Então, a gente tem uma situação aqui de decisão. Beleza? Então, vamos lá. Vamos colocar no fluxograma esse exemplo. Então, no fluxograma, eu tenho o meu início e ele vai vir com o quê? Eu vou receber N1 e N2 e depois no fluxo eu tenho o quê? Uma condição. Qual que é a condição? N2, que é o quê? Que vai ser o número divisível. É igual a zero? Se sim, impossível de dividir. Beleza, pessoal? Porque número não tem, zero não tem número divisor. Beleza? Agora, se não for igual a zero, se for qualquer outro número que não for zero, o que ele vai fazer? Ele vai vir para cá. Ele vai vir para o quê? Para a operação, que é D igual N1 dividido por N2. Beleza? E aí depois ele vai vir aqui para o meu resultado. Ó. D é o resultado dessa operação. E fim. Notem aqui que a gente tem uma condição. Beleza? Agora vamos aplicar no pseudocódigo, que é o nosso Portugal. Agora eu tenho o quê? O algoritmo. E aí eu declaro. Eu sempre declaro minhas variáveis que eu vou utilizar, que vai ser N1, N2 e D. E o que vai nessas variáveis? Quais vão ser os dados armazenados? Eles vão ser o quê? Números. Então, de números é o do tipo numérico. Beleza? Depois eu venho escreva, digite dois números. Quando eu coloco escreva, digite dois números, ele vai retornar na tela aqui para o operador. Ou para o usuário, desculpa. E aí, depois eu tenho o quê? O leia. O leia é o quê? Vai ser os dados que eu vou armazenar. Então, vai ser o primeiro número, ele vai para que eu vou digitar, ele vai para variável N1. E o segundo número, ele vai para variável N2. Beleza?
E aí depois eu tenho o que? A condição. Como que eu coloco uma condição no pseudocódigo? Eu já venho aqui. Se n2 igual a 0, e ele me retorna o quê? Então, escreva impossível dividir. Beleza? Porque não tem nenhum número dividido por 0. Beleza? Se não, eu tenho o quê? Eu tenho início, eu inicio o quê? A minha operação. Qual que é a minha operação? É D recebe N1 dividido por N2. E depois eu coloco, escreva divisão igual. Divisão vai receber o quê? D, que é o valor. Fim algoritmo. Beleza, pessoal? Vamos aqui para mais um exemplo. Faça um algoritmo para calcular a média aritmética entre duas notas de um aluno e para mostrar a situação desse aluno que pode ser aprovado ou reprovado. E aí eu tenho o quê? Minha descrição narrativa. Primeiro passo, receber as duas notas. Segundo passo, calcular a média aritmética. Terceiro passo, mostrar a média aritmética. Quarto passo, se a média aritmética for maior ou igual a 5, então a situação do aluno é aprovado. Ponto e vírgula. Caso contrário, a situação é reprovado. Beleza? Vamos ver no fluxograma como que ele vai ficar. Então, vamos lá. Eu tenho o meu início, e aí eu tenho a variável N1 e N2. E qual que é a média aritmética aqui que eu vou calcular? M vai receber, abre parênteses, N1 mais N2, fecha parênteses. O resultado vai ser dividido por 2. E aí eu tenho M. M vai ser o resultado da minha operação. Beleza? Depois, eu tenho a minha primeira condição. M maior ou igual a 5, se não, reprovado, fim do fluxo. M maior ou igual a 5, sim. Se sim, aprovado e finaliza o fluxograma. Beleza? Vamos agora, pessoal, colocar no pseudocódigo. Como que ele vai ficar? No pseudocódigo, eu vou lá e vou criar algoritmo. Declare N1, N2, M do que? Qual tipo? Numérico. E aí eu venho, escreva, digite as duas notas. Leia N1, N2, que vai ser o quê? Os valores que eu vou adicionar no sistema. E aí depois eu tenho a minha primeira operação. Qual que é a minha operação? M recebe, abre parênteses, N1 mais N2, fecha parênteses, dividido por 2, que é a minha operação aritmética. Depois eu venho, escreva média igual a M. Beleza. E aí eu já tenho o resultado. Depois eu tenho, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ver minha condição. Se M maior ou igual a 7, 7 não é 5, né, pessoal? O enunciado fala 5, tá errado aqui. Mas depois eu vou corrigir, tá bom? Maior ou igual a 7 não, é igual a 5, mas vamos lá, né? Só muda o dado. Maior ou igual, então escreva aprovado. Se for maior ou igual a 5, aprovado. Se não, escreva qualquer resultado maior ou igual, diferente do maior ou igual a 5, ele vai vir o quê? Ele vai vir para o se não e vai entrar como reprovado. Beleza? Vamos lá, deixa eu só ver aqui uma condição, conceitos de variáveis. Beleza. Pessoal, vou finalizar aqui para não ficar muito extenso o vídeo e vou subir na plataforma para vocês lá.